Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você, herói que está aí do outro lado, nos ouvindo ou nos assistindo. Esse é o nosso podcast, A Jornada para Vencer a Timidez. E eu sou o Marcos Natel. E eu sou o Lucas Caê. Fala, Marcão. Como é que você tá? Massa, cara. Tudo certo contigo? Maravilha. Hoje a gente tem um tema muito interessante, você vai curtir, você vai gostar, que é o quanto a timidez atrapalha no seu trabalho. Lucas, por que a gente vai falar de timidez e trabalho? A gente pôde perceber, né, nós fizemos uma leitura das pessoas que estão, de certa forma, se engajando cada vez mais com o conteúdo do Destravei, sobre o e-book da Jornada para Vencer a Timidez. E as pessoas têm perguntado, né, ali, mandado algumas perguntas ali na nossa pesquisa que a gente fez, sobre os principais temas, sobre o porquê elas querem, de certa forma, vencer a timidez. E uma das coisas que mais nos chamou a atenção foi o público, a média de idade das pessoas que estão buscando, estão entendendo esse processo, a importância desse processo, que está ali entre os seus 17, 25 até 30 anos. Esse está sendo o público do Destravei. E como que a gente chegou nessa conclusão, não só pelas estatísticas das redes sociais e tudo mais, mas porque as pessoas que elas ou estão saindo, né, do seu ensino médio, saindo da barra da saia do pai e da mãe e tendo que encarar a dureza da vida do mercado de trabalho. Tá? E quem está no mercado de trabalho percebeu que está tendo uma reviravolta 360, 180, está um turbilhão, uma série de inovações e como se comportar. E a gente já sabe que a comunicação, a habilidade de se comunicar, ela é imprescindível para esse novo mercado que está se formado. Quem não souber se comunicar vai estar eliminado. Então é uma galera que está atenta a redes sociais, que consome muito mais conteúdos na internet e tudo mais, e entende que isso é importantíssimo. Então a gente compreendeu que o falar sobre a comunicação, perder a timidez para a vida laboral, né? Sabendo que a timidez se manifesta em 3 áreas, na área sentimental, nos relacionamentos, na área social, das relações fora, ali, ciclos de amigos e tudo mais, e a área profissional. Ninguém sobrevive sem uma área profissional. Na verdade, ninguém sobrevive sem nenhum desses 3 aqui. São os pilares, né? São os pilares. Só que o profissional acarreta uma série de problemas. Por isso, quem vai sobreviver nesse mundo sem trabalho? Né? Você não vai conseguir. Então, por isso que a gente chegou aqui nessa conclusão de que falar sobre timidez e trabalho é um baita desafio. Show de bola. Bom, primeira pergunta que eu quero te fazer hoje, a mais clara, a mais óbvia, é dizer assim, o tímido, ele perde muitas oportunidades na sua vida laboral, no seu trabalho, ele é o que ganha menos dinheiro? Resumindo, ganha menos? É esse mais ou menos. Exato. Olha, eu acredito que sim, tá? Às vezes o time dele não pode ter essa consciência. Às vezes o time dele pode se beneficiar dele ser tímido, introspectivo, fechado. E se ele conseguir, de certa forma, estar trabalhando em um ambiente, ou em uma empresa, ou numa carreira, que estes elementos, ser mais fechado, ser menos comunicativo, não precisar se expor tanto, não precisar vender as ideias, não precisar prestar conta, não precisar tanto de relações interpessoais, coisas que eu acho muito difícil nesse mundo novo, até que sim. Mas, de regra, pessoas tímidas, pessoas que não se expressam, elas perdem inúmeras oportunidades na vida, inúmeras oportunidades no trabalho, porque é a pessoa que não quer vista. Quem não tem voz, não tem vez. É aquele que vê os outros passando do lado dele, chegou depois e daqui a pouco a pessoa foi promovida e ele continua patinando ali. Marcos, é muito comum, é mais do que você imagina. É uma regra. É natural acontecer no mercado pessoas que têm um resultado inferior, às vezes skills ou competências inferiores, deixando o outro comendo poeira, porque essa pessoa que é boa tecnicamente, que entrega resultado, mas não consegue o quê? Demonstrar isso daí. Tem aquela famosa teoria, né? Do ovo de pato e ovo de galinha. Qual que é o ovo que vende mais? Qual ovo está mais disponível no mercado? É o ovo da galinha. Né? Ovo da galinha? Você chegar hoje aqui em qualquer mercado da nossa região, você vai comprar ovo de galinha, tá? Ovo de pato não deve ser tão fácil de achar, né? De pato, na verdade. Na cidade, pelo menos. A gente vai ter que encontrar aí com os armazéns, lá Plaza do João, lá do Sítio Cercado. Sim, lá, a gente acha. Lá deve ter. Mas qual que é o ovo que é o mais nutritivo?
É o de pato? Isso, de pata, né? pata. O ovo de pata é mais nutritivo. Mas por que um vende mais do que o outro? Pelo seguinte fato, a pata, quando ela vai botar um ovo, ela se esconde. Ela vai lá no meio do mato, né? Ela bota esse ovo e esconde esse ovo. E a galinha, ao contrário disso, quando ela bota um ovo, ela cacareja. Ou seja, então ela anuncia o resultado do trabalho dela. Boa. Então, assim, A teoria é válida para realmente assim no mercado de trabalho. a história é assim, funciona na vida da gente. Se você entrega um baita no resultado, tem um baita de um portfólio, é um baita profissional, mas não comunica isso, não cacareja, ninguém vai saber. E onde se vende mais ovo, né? Qual ovo é mais consumido? O ovo da galinha, claro, porque todo mundo sabe, porque ela faz questão das pessoas saberem. Claro que isso precisa ser consistente, né? Você precisa não só cacarejar, mas você precisa ser consistente na sua entrega. Consequentemente, quem cacareja mais, vende mais, ganha mais, dentro de uma sustentabilidade. Agora, quem se esconde, até então sobrevivia nesse mercado, mas nesse futuro aí que a gente está vivendo, dificilmente. Tá, entendi, Lucas. O que você quer dizer? Então, a pessoa tem que saber se comunicar, ela tem que saber se vender, isso é importante para poder evoluir na carreira, mas a competência é o que sustenta isso. Não adianta só ter uma coisa e não ter a outra, né? Não, já viu aqueles caras que chegam cheios de bravatas? O cara que truca sem o zap. Boa. Que truca sem o zap. Fala, comunica. Comunica. É bom de postação, encanta, é o cara de uma noite só. Sabe o cara de uma noite só? A mulher encontra o cara na balada, se apaixona, pensa que encontrou o príncipe encantado, mas se for continuar esse relacionamento, vê que, puxa vida, não é nada aquilo do que eu conheci. Então, quando a gente fala em mercado de trabalho, saber se apresentar, ter essa apresentação, se comunicar, se vender, é essencial. Tal qual, é fundamental também você ter 3 elementos. Quais são eles? O primeiro de tudo é a entregabilidade. Não adianta você ser bom de comunicação, porque você não vai comunicar o resultado da tua entrega. Você vai comunicar, vai sempre dar um jeitinho de enrolar no prazo. Não, eu estou vendo ainda, calma lá, eu vou dar um jeito nisso. Tá? Essa é a entregabilidade, ok? O segundo ponto é ser bom de relacionamento, porque ele também não pode colocar somente nele o resultado que ele chegou. Hoje a gente trabalha em cooperação, a gente trabalha em time. Então pode ser que essa pessoa que se comunica muito bem, depois ele se torne o cara nariz empinado, o chato, né? Só ele que aparece. Então ele tem que saber dividir esses louros também. E um terceiro elemento, tá? A gente falou então de entregabilidade, falamos dele tem que ser bom de relacionamento e o terceiro mais essencial, caráter. Boa. Então, o cara que se comunica bem, ele tem que colocar essas 3 coisas em prática para aí sim sobreviver nesse mercado atual cada vez mais e, claro, se comunicar. Agora, se um cara tem entregabilidade, tem caráter, divide os louros com a equipe, mas não se comunica, cara, também não adiantou. Não avança. Não avança. Boa. Enxergando aqui, então, assim, de certa forma, ser tímido é uma característica negativa no trabalho, né? Sim, totalmente negativo. Mas só que assim, existe alguma função que isso não seja negativo? Depende do perfil da pessoa? Tem em alguns cargos ou funções dentro da empresa, a pessoa fala, não, cara, ser tímido tá bom, fica lá no cantinho e tá tudo certo, não me incomoda. Tem gente que fala isso, né? Meu, me tranca numa salinha lá, me deixa o dia inteiro com uma xícara de café, isso. E pronto, eu vou ficar lá o dia inteiro e não vou incomodar ninguém. Na verdade, tem até chefe, né? Tipo, por favor, não fale nada, não me incomode, só trabalhe. Isso. Entregue resultado, não faz. quer que você fale. Tem essa função também de aonde o tímido pode ser bom? Tem sim, no sentido, não que seja bom para ele, a longo prazo, tá? Mas é bom para o momento que ele esteja vivendo. Eu vou dar um exemplo. Quando atendi empresas muito diferentes, cada cultura organizacional se manifesta e valoriza coisas diferentes. Então, quando atendi na época Mondelez, ainda Mondelez, Lacta, por exemplo, e antigo HSBC, o braço GLT, que era o braço tecnológico, ficava aqui em Curitiba. A Mondelez Lacta é uma empresa B2C, ou seja, ela tem seu produto entregando a um cliente final. O HSBC, naquele caso, global, GLT ali, ela atendia o próprio banco.
Só aí já dá uma distinção gigantesca, porque são empresas que precisam falar com o consumidor final. E essa outra empresa precisa falar dentro da própria empresa. Então, empresas B2B têm uma comunicação muito mais ativa frente ao cliente, ou seja, trabalha muito mais a percepção de valor, de marca. Então, são empresas que se comunicam, enquanto outras não necessariamente precisam se comunicar tanto no mercado. E aqui tem duas características bem distintas. Uma vem de chocolate, né, e várias outras coisas deliciosas. E aqui faz tecnologia, suporte, back-office, faz questões que estão ligadas que eu e você às vezes nem sabemos que existem, mas estão nos ajudando. Quando você pensa em chocolate, você pensa em quê? Alegria, felicidade. Felicidade, tal, e tudo mais. Quando você pensa em software, o que você pensa? Não me dê problema. Não quero incomodar com isso. Isso. Então, Não posso perder tempo com isso. Exatamente. Quando, por exemplo, você trabalha numa empresa em que a cultura da alegria, esse tipo de coisa é valorizada, cara, um cara tímido aqui ele vai sofrer. Sim. Por que ele vai sofrer? Porque a empresa, a cultura organizacional, ela requer das pessoas uma visão muito mais para frente, pessoas mais energizadas, pessoas que comuniquem essa marca, que engajem. Aqui, e não existe nem melhor nem pior, tá? Aqui é um outro público. Então era comum, quando você fazia um treinamento ali para o time da Mondelez, era um nível de energia, tinha hora que dava até medo, as pessoas vão se machucar, vão subir pela parede. Cara, e nada contra você, meu amigo da TI, tá? Eu amo você. Mas quando você trabalha com um time de TI, cara, se você der uma xícara de café do Star Wars pra esse cara e deixar ele no cantinho, ele vai ficar louco de feliz. Não me incomode. Não me incomode. Tá aqui, Pra que amor. gritar? Pra que ser feliz? Pra que... Não. Vamos junto? Vamos. Não, sabe, vamos lá. Ele pensa em bits e bytes. Sim. Né? É 0 e 1 e pronto. Esse cara aqui é o Excel, esse cara aqui é o PowerPoint, esse cara aqui é a apresentação, esse cara só quer números, exatidão, coisas pragmáticas. Onde que o time vai ter um pouquinho mais de possibilidade? Né? Em empresas, em culturas organizacionais que não necessitam que este colaborador realmente tenha essa pegada mais ativa, mais comunicativa e tudo mais. Aqui, cara, ele vai se trancar, ele vai ter que programar, ele vai ter que agir, vai ter que fazer entregas em métodos ágeis, uma série de coisas. Então, quanto mais focado, mais quieto ele ficar trabalhando, tá? Melhor. Então, tímido, e é muito comum, tá? Pessoas da área de TI sabem disso, porque eu atendi diversas empresas. São pessoas de um perfil muito mais introspectivo e introvertido. São grandes profissionais também. É como se fosse quase água e vinho. Tá, ok? São coisas distintas. Os dois líquidos são excelentes, né? Mas um é para um público e o outro é para outro público. Então, o tímido vai se destacar? Vai. Menos. Porque daí também tem um conceito de carreira, que é como a curva de carreira dele vai seguir. Tem tanto a carreira em Y quanto uma carreira atual que a gente fala que é a carreira em T. O que é carreira em Y e carreira em T? Vamos lá. O conceito de carreira em Y, imagina um Y mesmo, né? Y tem lá, né, um Vzinho, ali e uma perninha aqui. Quando você fala em carreira em Y, todos nós, quando começamos a nossa vida, desde a idade escolar, tal, ensino médio, alguns lá no ensino médio vai fazer um ensino técnico, alguma coisa, já pensando em uma projeção de carreira. Chega um determinado momento que você vai ter que tomar uma decisão. O que é essa decisão? Ou você vai para um viés de especialista, ou você vai para um viés de gestão. Quando você vai para um viés de especialista, por isso que surge tanta pós-graduação assim, tanto mestrado, né, que tem uma perspectiva de você realmente conhecer profundamente sobre o seu trabalho, sobre aquele tema que você vai dominar. No mundo sempre vai haver espaço para especialistas. Os especialistas, os bons especialistas, eles realmente solucionam problemas de grande parte das empresas, das pessoas e tudo mais. Hoje é comum você ter especialista em, sei lá, em desencravar a unha do dedão do pé esquerdo. Se chegar e perguntar para ele do pé direito, cara, do direito eu não sei, você precisa ir no outro, mas do esquerdo é comigo mesmo. Ele é o melhor cara, o melhor podólogo do mundo para o pé esquerdo lá. Quando você vai para uma carreira em Y, na linha de gestão, você tem um horizonte um pouco maior, na verdade bem maior. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter que também dominar.
aquilo que você faz, as ferramentas, o conteúdo, a técnica, o trabalho, o conceito e tudo mais. Só que este outro lado aqui, você vai lidar com pessoas. O especialista não necessariamente ele vai lidar com pessoas, ele é a resposta. O de gestão, ele precisa chegar na resposta com as pessoas que compõem o time dele. Então, esse gestor aqui, ele precisa o quê? Ter uma habilidade incrível de comunicação. Ele vai ter que saber engajar o time, ele vai ter que articular, ele vai ter que ser bom de relacionamento interpessoal, ele vai ter que saber cobrar, dar feedback, receber feedback, demitir pessoas, contratar pessoas. E pro tímido isso é um... Não, cara, um time... Como é que vai demitir alguém, né? Meu Deus, ele se demite. Eu vou embora. Eu não quero, não aguento mais isso. Ele pede pra sair. Olha só. Porque tá tocando na ferida, né? Coisa que a gente já falou tanto aqui, assim. Não que o tímido não tenha sentimentos, pelo contrário, ele tem sentimentos. O que ele não consegue ainda é expor esses sentimentos de uma forma assertiva. Tá? Tem a ver com a aceitação Total. própria mesmo e aquele medo do julgamento, né? É que tá sempre ali batendo na cabeça ali. Então, a carreira em Y, tá? De uma forma mais resumida, é isso. Especialista e gestão. Gestão, pessoas, especialista, mais técnica, né? Uma carreira mais técnica, aqui muito mais pessoas. Eu particularmente acredito que quando você vai para a linha da gestão, você abre novos horizontes, tá, ok? Do que um especialista, até por conta da inteligência artificial, né? O que a inteligência artificial vai fazer? É especialista. Hoje nos Estados Unidos, advogados já têm dificuldade de arrumar trabalho. Foi feita uma pesquisa, não, foi feito um teste na China em que um robô chinês conseguiu ganhar no diagnóstico de 15 médicos. Uau. Chegou no diagnóstico antes e com um nível de assertividade superior a um grupo de 15 médicos. Ou seja, especialista, cruza dados, cruza informações, coisa que o cérebro humano tem suas limitações, mas em contrapartida, quem que vai atender esse paciente? Quem que vai comunicar esse paciente? Quem que vai na notícia positiva ou na notícia negativa? Não é um robô. Ou seja, então quando você tem a linha da comunicação, da gestão e de pessoas, realmente esse horizonte pela frente ele se torna muito mais amplo. Carreira em T. O que é uma carreira em T? Esse mundo que a gente vive, atual, em que não há tanto espaço para as pessoas tímidas e lá na frente vai diminuir mais ainda, ele diz que nós devemos ter conhecimentos generalistas. Hoje não basta você conhecer só, vamos lá, pegar por exemplo, um cara que quer fazer educação física, né? O cara se formou em educação física. Então ele, basicamente, ele conhece sobre o quê? Sobre corpo, né? Claro que é mais do que isso, mas conhece sobre o corpo. Hoje o cara que é da educação física, ele precisa ampliar o seu nível de conhecimento. Ele vai ter que conhecer sobre outras áreas da educação física e também vai ter que conhecer outras áreas sobre ser um endoempreendedor, ou eu vou empreender dentro de uma academia, ou eu também vou ser um você SA. Um professor, um profissional de educação física hoje, ele precisa se vender. A gente vê grandes exemplos aí na internet de pessoas que estão faturando seus milhões se vendendo na internet. Né? Então, ele não tem só o conhecimento de especialista, mas ele tem outros conhecimentos, que podem ser o quê? Conhecimento de marketing, conhecimento de vendas, conhecimento ele vai ter visão sistêmica para conectar essas outras áreas. Ele vai conhecer sobre liderança, ele vai conhecer sobre pessoas, ele vai conhecer sobre desenvolvimento humano, ele vai conhecer sobre comunicação. Então, ele precisa ter uma base muito sólida, tá? De vários conhecimentos, que ele não vai ser o grande especialista. Só que, quando ele tem essa base de vários conhecimentos, uma delas ele tem que se destacar. Ele não pode ser a média. Nessa, ele precisa ser o especialista. Então, por exemplo, o cara é da educação física. Vou pegar o exemplo de um amigo meu, que é o Guilherme. Tá? O Guilherme tem um conhecimento muito interessante. E no que ele se especializou? Ele se especializou no atendimento de pessoas idosas. Então, hoje, quem chega na clínica dele, do Gui, os idosos que chegam lá, são extremamente bem atendidos. Então, ele tem um portfólio, né, de clientes ali, quando ele é personal na clínica, que é gigante, porque ele entendeu e se especializou nessa área. Então, de atendimento de pessoas da terceira idade, que tem um outro perfil. É um perfil que requer muito mais atenção, cuidado, carinho. A solução, então, no caso, para a pessoa tímida, ela deveria
permear esse lado, então ser especialista, algo que fosse prático, né, na realidade dela. Ir eu tenho que me especializar em alguma coisa ou eu tenho que me desenvolver na comunicação e ir para o lado de gestão? Qual é o peso disso? Assim, ó, eu vou falar o que eu acredito. Eu acredito que a pessoa precisa ir para o caminho da gestão, tá? Boa. Porque eu participei de alguns, nesse caso eu não queria citar o nome das empresas, mas eu participei de 2 concorrências em que a gente ia preparar as pessoas para serem desligadas das empresas, né? Iam tipo um corte de aproximadamente 100 pessoas, cada uma delas. Ia dizimar um setor inteiro. E as pessoas não estavam sendo mandadas embora porque elas não tinham competência, o setor não estava entregando, a empresa estava em crise, não era nada disso. Estava tudo bem com a empresa, estava crescendo e na época de crise agora aqui que a gente ainda sofre alguns, né, traumas ainda dessa crise que a gente passou. Mas por que as pessoas estavam indo embora? Porque todo o setor ia ser trocado por inteligência artificial. Aquelas pessoas iam ser trocadas. Elas não iam perder o emprego por conta da crise ou porque alguém ia tomar o lugar delas. Ia perder por uma máquina. Por uma máquina. E recentemente eu conversei com uma pessoa que tinha uma pessoa em comum, né, um amigo em comum daquele setor e que entrou em depressão. Porque na cabeça de quem foi demitido, eu falei, como assim, cara? Eu fui demitido por conta que um robô vai fazer meu trabalho? E isso vai ser cada vez mais comum. Sim. No mercado. Robôs, inteligência artificial ocupando o lugar daquelas pessoas que têm trabalhos que são extremamente robotizados. Então tudo que você faz que é robotizado, é um robô que vai fazer, não é uma outra pessoa. Por isso que eu entendo e acredito que quem caminha para o lado da gestão, da comunicação, da criatividade, da inteligência emocional, do relacionamento com pessoas, de saber se vender a empresa, essas pessoas vão ter muito mais sucesso na frente. Por isso que o tímido precisa superar isso quanto antes. Boa. A pergunta bem pertinente a isso, então, Lucas, assim, por que o mercado não prepara melhor as pessoas? Tanto escola quanto a própria empresa, ela não desenvolve, não tem treinamento específico para comunicação. Você não vê alguém na escola, gente, nós vamos agora ter trabalhar isso, vai ter uma rodada, a gente vai estar falando sobre timidez e vamos descascando aos poucos para as pessoas evoluírem. Na escola não se fala nada e no trabalho você vê muito pouco investimento sobre isso. Você vai ver, de repente, coach, liderança, mas você não vai ver um treinamento específico para a comunicação. Dificilmente, tá, Marcos? Muito pelo contrário. Na minha visão, a escola e o trabalho são um dos maiores provocadores da própria timidez. É onde que vai haver mais repressão, mais momento de repressão, de exposição, principalmente a escola. Não é culpa da escola exatamente, mas não posso crucificar a escola. Mas é que os conflitos, de certa forma, vão estar mais ali do que na casa. Das pessoas que conversaram, já se conectaram à nossa causa, grande parte delas desenvolveram a timidez aonde? Na escola, onde potencializou. Que depois vai refletir lá na vida adulta. Então, assim, a educação, do modo que ela está saindo, tá saindo disso. É uma das áreas que mais tem sofrido mudanças com tudo isso que a gente tem visto. Ela não formava a pessoa para a vida. Ou seja, quando a gente entrou na escola, então a gente tinha aula do quê? Aula de português, abria a caixinha de português, agora fecha a caixinha de português, agora entra a caixinha da matemática, e assim, a geografia, história e tudo mais. No final, você tinha uma prova, tá, que media o teu conhecimento, mas que conhecimento é esse? Então ela media o quanto você conseguiu decorar e te dava uma nota, né, 80, 90, né, em alguns casos, acho que e tirou vermelho, destaca o erro. Não vê o erro como um professor, como uma oportunidade de aprendizado. E todas as vezes que uma criança tinha que se expor, fazer uma prova oral, apresentar um trabalho, os coleguinhas faziam o quê? Burra. Então fortalecia e reprimia ainda cada vez mais as pessoas. Então a escola, na verdade, é um grande potencializador de timidez. Tá? E o mercado de trabalho, quando a pessoa chega lá no mercado de trabalho, a empresa vai cobrar dessa pessoa que ela fale, que ela apresente resultados, que ela se comunique,
Porque ela é a avaliação de desempenho dela em muitas empresas tem essas habilidades sendo cobradas, mas ela não foi preparada na escola, ela não foi preparada na faculdade. A faculdade até então, né, a educação, ela entregava, a gente fala no universo de RH, da competência, né, que é o chá, conhecimento, habilidade e atitude. Né? A escola entrega conhecimento. Conhecimento para quê? Para que serve o cateto da hipotenusa? A fórmula de Bhaskara. Ninguém te dizia o porquê, onde você vai usar aquilo. Sim. Naquela boca e copia. E nada prático, né? Olha, vamos pegar o cateto, vou pegar aqui sei lá, vou pegar um carro e vou te mostrar aqui uma peça. Puxa, que legal. O aprendizado, ele não Traduzia na prática, não se traduzia na habilidade, ele era unicamente teórico, né? Você ficava copiando. Quantas vezes eu fiz aula, que a aula toda o professor não abria a boca, ele passava a matéria na jossa do quadro. Então o professor estava lá terminando de escrever e daí vinha lá apagando, tal, e tudo mais. Então a gente escrevia sem saber o motivo daquilo, tá? Daí a gente ia para a faculdade. Da faculdade ainda se especializava ainda mais, conhecimento. Nenhuma teoria, nada se conectava com nada. Então você aprende aquilo e se vira, tá? Depois surge algumas coisas relacionadas aos tecnólogos, algumas coisas mais práticas. Então treinava conhecimento e um pouquinho de habilidade. Mas sabe-se que, o que acontece? Até o Peter Drucker, né, que é o pai da administração moderna, ele diz que as pessoas são contratadas pelo C e pelo H. Pelo quê? Quando você vai apresentar teu currículo, o que tem no teu currículo? Tem a tua formação, né? E a tua experiência. Onde você se formou, onde você trabalhou. Conhecimento e habilidade. Tá? Então, quanto à experiência. Só que a atitude que é o grande segredo. As pessoas são contratadas pelo conhecimento, pela habilidade, mas são demitidas pela atitude. Ou seja, o mercado, ele não está maduro ou está cobrando das pessoas que elas tenham um outro posicionamento em relação à comunicação, claro. Isso se abre, é um leque muito grande. Vamos focar aqui na comunicação. Então o mercado necessita que as pessoas saibam falar. Mas ela não foi preparada na escola, pelo contrário, lá que geralmente surgiu essa timidez, na faculdade passou a ser batido. A gente comentou aqui um caso de uma menina que ela apresentava o trabalho, uma aluna de direito, né? Ou ela apresentava o trabalho, ou ela repetia de ano. Ela não conseguiu apresentar o trabalho por conta de traumas gerados lá na infância, na escola, e repetiu, cara, bombou naquela matéria. Então, ou seja, a faculdade, ao invés de entender o problema, ele taxa mais ainda. Tá? E daí, lá no mercado de trabalho, na vida adulta, tudo, você vai ser cobrado por isso. Então, o que eu acredito? As pessoas têm acordado para isso. As empresas têm acordado para isso. Recentemente, você e eu, nós fomos visitar uma escola, né, que dentro dessa escola, em uma das salas, tinha um palco. Pô, mas um palco dentro de uma sala de aula? Para que era esse palco? Ali, as crianças já tinham a oportunidade de apresentar os seus trabalhos, os trabalhinhos, era ensino fundamental 2, crianças acima de 10 anos ali já, né? Tinha a oportunidade de apresentar seus trabalhos num palco para treinar essa habilidade de estar se apresentando frente às pessoas, de falar em público. Né? Onde o meu filho estuda, onde a Laura vai começar a estudar ano que vem, lá eles têm uma matéria, né, na educação infantil, né, matéria, um momento, que é a roda de conversa. Qual que é o objetivo dessa roda de conversa? É já treinar nessas crianças, que elas podem falar e tem que saber ouvir, né? Falar e saber ouvir, e expressar seus sentimentos. Opa! Já estão treinando desde pequeno, cara. Porque a educação, ela acordou, que ela não pode continuar entregando no mercado pessoas que são boas, que têm um nível de conhecimento grande, mas que não sabem expressar e vender as suas ideias. Essa questão da preparação do mercado, né? Você falando que recentemente eu fiz uma entrevista para uma nova secretária estar aqui na nossa escola. E a conversa com ela foi tudo no ar, da atitude. Eu não queria saber as competências, se ela sabia a planilha de Excel ou... isso é... Porque isso se aprende muito rápido. O fato é querer conhecer a pessoa. E ela comentou uma frase assim, eu nunca... Daí eu falei, isso não é uma entrevista, isso é uma conversa. Ela falou, eu nunca passei por isso. Que é essa falta de preparo do mercado, de também desenvolver as pessoas. Mas também o tímido, ele não pode ser... vítima nessa história. Não, você está aqui exatamente para bater. Esse é o problema.
não fique nessa condição, né? Ah, e minha escola, sabia que foi meu professor de matemática. É isso. Aquela pilantra que fez comigo. O meu chefe que não me dá um treinamento, Isso. tipo, não vai adiantar nada, né? Não. O que a pessoa tem que fazer, de certa forma? Porque assim, eu pesquisando algumas coisas, indo a fundo, né, para poder a gente falar isso, né, desses conflitos que acontecem dentro do ambiente de trabalho, e você vê coisas como, por exemplo, saia da zona de conforto, não tenha medo do julgamento, cultive amizades, né? Aprenda a dizer não. Como é que o tímido vai fazer isso? Ele não tem essa habilidade de, ô chefe, não, eu não vou fazer, ou o colega, eu não vou fazer, né? Isso daí pra mim é tipo o biscoito da sorte, sabe? Nada contra o biscoito da sorte, mas é o biscoito da sorte. Ele abriu uma dica do dia, né? Aprenda a dizer não, saiba dizer não. É o tipo de informação que a gente já sabe. E o tímido também sabe Ele que, sabe, que isso atrapalha ele, né? O né? fato dele saber é pior ainda. Sim. Porque ele sabe, mas ele não consegue. Sim. Ele tem as suas limitações. Como que faz, Lucas, a essência desse podcast, né? A jornada para vencer a timidez, como que ele pode, não estou dizendo vencer, né, da noite, que nem assim, agora tem uma turma ativa do Destravei. Tá muito legal. A coisa está acontecendo e você vê os alunos dando feedback em relação a isso. Mas como que a pessoa que está lá nos ouvindo vai entender assim, cara, o que eu posso fazer de prático hoje, amanhã, quando eu ver assim, como que eu vou lidar no ambiente de trabalho, né? Tudo que a gente falou aqui são de ações externas. Tá. Assim, o que mais a gente viu coisas para vencer a timidez o fazer o para fora já. O que a gente entende? O que eu entendo, o que a gente tem trabalhado, se especializado nisso. Antes de você dizer não, antes de você sair da zona de conforto, antes de você se relacionar ou ter mais opções, você precisa dar um mergulho para dentro. Né? Ou seja, você precisa entrar dentro de você. É a parte mais difícil, de certa forma, né? Exato. O tímido não tá a fim de... Não. Na verdade, ele é fechado, mas ele é fechado em si, mas ele não depara com a sua verdadeira realidade. Então, ele precisa... Sabe uma tartaruga que entra dentro do casco? Mas esse entrar dentro do casco não é para se proteger do mundo lá de fora. Esse entrar dentro do casco é para se conhecer. Quando a gente fala do Destravei, e por que eu acredito que ele é uma solução definitiva na vida das pessoas? Porque antes da pessoa falar, se expressar, ela vai ter que conhecer em que momento da vida e da carreira dela que ela ficou travada. O que causou essas feridas emocionais? Em que momento? E aí não é encontrar ou dar desculpas para aquilo que aconteceu, encontrar culpados, foi minha professora, foi meu pai, foi essa situação, mas agir como um herói. Por isso que a gente faz toda... Cara, é o único curso que eu conheço, olha que eu conheço o curso, que tem a jornada do herói como base. Porque isso é real, isso é antropologia também. Quando a gente vai colocar isso daqui, que a gente pegou essas dicas de internet, elas são válidas? De certa forma sim, mas é como biscoito da sorte. A pessoa vai ter sorte ou não de realizar. No caso que a pessoa precisa fazer, para a gente fechar isso daqui, vamos entender o que aconteceu com você? E a minha visão não é uma visão psicanalítica, de encontrar o trauma e ficar lá, nossa, que trauma, o que aconteceu, justificando, não. É uma visão histórica, tá? O que é essa visão histórica? A gente vai olhar para o passado da pessoa, olhou para o passado e a gente compreendeu o presente. Ou seja, o porquê ela se tornou tímida, não que ela mas o porquê ela se tornou. Olho para o passado, eu compreendo o presente, daí a gente vai planejar o futuro. Porque você não você está. E se você está, você pode te transformar. Então a visão do Destravei tem isso daí para ajudar as pessoas no mercado de trabalho, nos seus relacionamentos, na sua vida social. Olhar para o passado, compreender o presente e planejar melhor o futuro. Show. Tem alguma coisa e de fator externo que a pessoa possa fazer? Por exemplo, se ela tiver um conhecimento mais apurado em alguma coisa, isso já vai ajudar? O que ela poderia fazer de prático amanhã? Porque, assim, vamos falar do fator interno. Você está aqui para isso, né? Para poder ajudar a pessoa que está lá do outro lado, pegar na mão e falar, vamos junto, que eu tô com você, né? Mas o que ele pode fazer que amanhã ele fala,
dê um fôlego, né? Porque é todo dia essa luta, né? Tinha que chegar no trabalho e se prender e se limitar. Foi até uma coisa que eu ensinei para os alunos na primeira aula do Destravei. Ele tem que entender, primeiro ponto, se ele tem uma timidez de traço e específica. Tá? Se é de traço, então ele tem uma timidez que se manifesta na área social, profissional e dos relacionamentos. Se é específica, ou pode ser em uma delas. E você vai ter que criar um hábito, tá? Que é você mudar os gatilhos que acionam a tua timidez. Tá? É quando você se sente exposto, é quando você vê tal pessoa. Se você viu uma pessoa, putz, já vem ela, vem meu chefe, né? Já vem o que aciona esse gatilho que ela... O que é o gatilho de, por exemplo, quando eu vejo o meu chefe, tá? Eu morro de vergonha dele, eu me sinto muito sufocado, começo a suar, tremer, e chega lá meu chefe, ou o chefe do meu chefe, eu já nem sei o que fazer. O que eu tenho que fazer? Qual é esse gatilho que eu... Esse gatilho vai acionar o que nele? O instinto de sobrevivência. Tá? Então ele vai se proteger. Timidez é uma proteção também. Então assim, você vai ter que reconhecer, em primeiro lugar, quais são os seus gatilhos. É o chefe, é a apresentação de um trabalho, é a apresentação de um relatório, é conversar com uma pessoa que você não se dá tão bem assim no trabalho. Puxa, então esses são os meus gatilhos, tá ok. Então, o que aciona esse gatilho? Ver meu chefe, apresentar um relatório, ter que comunicar numa reunião, manifestar uma opinião, tá. O que gerou esse gatilho? Daí é aquele mergulho lá. Mas para ser prático, a primeira coisa para você conseguir mudar um gatilho é você começar a mentalizar, e isso é real por conta da neuroplasticidade, você vai começar a mentalizar, ou seja, uma nova recompensa. Porque todo gatilho ele é acionado através de uma rotina. Ou seja, todos os dias eu tenho que dar bom dia para o meu chefe? Ou todos os dias meu chefe vem me pedir um relatório? E quando ele chega eu estou ali tenso? Qual que é essa rotina? Não só do trabalho, mas, poxa, se eu tenho que apresentar um relatório todos os dias, como que eu preparo esse relatório? Sabe, este é um ponto em que você não pode se abrir mão. Lembra lá do começo que a gente falou sobre a entregabilidade, né, o relacionamento? Cara, o cara tem que entregar. Então você tem que criar uma rotina que a tua entrega seja coerente no dia que o teu chefe quer. Estou pegando um exemplo. E quando você tem um gatilho acionado, que dispara essa timidez, esse instinto de proteção, você vai ter que mapear essa nova recompensa. Que recompensa é essa? Imagine que, quando você apresentar o seu relatório, qual é a reação que o seu chefe, o que você gostaria que o seu chefe tivesse, tá? Qual é a reação que você vai provocar nele? O que você quer receber de elogios? Não é só ali querer ser aceito, é mais do que isso, é querer ser valorizado pela entrega do resultado que você teve. Uma vez que você mapeia isso daí, você mapeia uma nova recompensa, você mapeia aquilo que você quer realmente de positivo, automaticamente o teu cérebro ele já vai começar a se comunicar, vai trabalhar a sua metalinguagem de uma forma muito mais positiva. Porque o discurso interno de um tímido é um discurso mais de derrotado, de vítima, de rejeitado. Quando ele consegue visualizar e enxergar essa outra recompensa, o gatilho não vai levar ele para um caminho ruim, mas vai levar ele para algo positivo. Então, essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Ele tem que, de certa forma, enfrentar, então. Não tem como. Porque se ele continuar se escondendo, vai continuar suando, fica ruborizando, fica... Vai dissolver cardíaca, ele vai descarregar um monte de cortisol no organismo dele, o corpo dele vai adoecer. Pode ter certeza disso. Ele poderia... Então, assim, de certa forma, é se acalmar, tomar o controle, visualizar e empoderar. Assim, né? Escreve. Eu coloco cara, eu sinto isso, e o que eu gostaria de ressignificar? Você vai ressignificar, você vai fazer quase que um vocabulário transformacional. Ou seja, é um sentimento transformacional. Né? Você vai trabalhar a sua dissonância cognitiva, pensamento e sentimento. Opa, quais sentimentos ruins que eu tenho? Mas quais os sentimentos positivos que eu quero ter? E assim, você pode ter uma âncora, né? Uma âncora naquilo ali, ou você pode, sei lá, ter asas. Você que escolhe. Se você ficar na posição atual de tímido, você vai ter uma âncora, uma eterna âncora, que já está arrastando para a vida toda e te impedindo de ir mais longe.
Mas quando você tem asas, cara, aí não tem limite, a tua carreira não tem limite. Aí sim, ganhar mais é uma consequência, ser mais reconhecido é uma consequência natural, ser promovido será uma consequência natural, porque isso chega para pessoas que têm entregabilidade, sabem se relacionar e, óbvio, caráter. Show. É isso, Lucas. Então esse foi o nosso podcast, A Jornada para Vencer número 2. Vamos seguindo com esse conteúdo e se esse conteúdo pode te ajudar, pode contribuir com você, enriquecer em qualquer forma, ou também se você conhece pessoas que precisam ver isso, que se sentem limitados, compartilha, dá o like, assina o canal do Lucas aqui que a gente vai estar sempre postando. Também a gente vai deixar o link aqui do e-book, que é A Jornada para Vencer a Timidez. Lá você vai ter mais informações sobre isso. E eu quero poder te agradecer por ter disposto o seu tempo. Lucas, valeu, obrigado. Valeu, show de bola mais uma vez. E eu sou o Marcos Natel. Eu sou o Lucas Caia. Valeu, galera. Até mais.